nós não vamos agradar a toda a gente. E não queremos aqui enganar a quem quer que seja. Não vamos agradar. É impossível. Permitam-me, caros senhores, dar conta de que o Governo aprovou em 2022, em junho de 2022, a Lei dos Direitos do Autor e Direitos Conexos. Por que é que eu estou a trazer esta matéria e não estou a falar diretamente da taxa de rodagem? O primeiro aspecto, permitam-me dizer, é que estamos certos de que não há clareza sobre o que é efetivamente esta taxa de rodagem. E por isso nós queríamos explicar um pouco qual a ligação, por exemplo, da taxa de rodagem e aquilo que muitos pensam que é a taxa de rodagem com os diversos instrumentos. E porquê? Porque nós temos aqui um instrumento fundamental e que queríamos convidar a todos os presentes e não só, para que se apropriem, que é a política das indústrias culturais e criativas. Este instrumento é o nosso instrumento mãe, o nosso instrumento guia, que define, por exemplo, qual é esta cadeia das indústrias culturais e criativas, ou que faz referência a quais é que são as áreas destas indústrias culturais e criativas e qual é o papel do Governo para o desenvolvimento destas indústrias culturais e criativas. Nesse sentido, há um aspecto extremamente importante que passa pelo financiamento ou apoio ao desenvolvimento das indústrias culturais e criativas e que é papel do Governo e não só. Mas, para o efeito, há uma série de instrumentos legais que nós entendemos que devemos revisitar e revisitar para que nós possamos criar melhor e maior dinâmica neste setor. Assim, a Lei dos Direitos do Autor e Direitos Conexos foi revista e aprovada pela Lei nº 9/2022 e estas áreas visam proteger efetivamente aquilo que são os direitos de cada autor, esteja ele em que área. Esta lei está diretamente ligada, por exemplo, eu estou a ver aqui o secretário-geral da SOMAS, e está diretamente ligada à ação das sociedades de gestão coletiva, que neste momento no nosso país existe apenas uma, que é a SOMAS. Esta é a entidade que tem a tarefa de recolher os direitos do autor. Esta lei foi efetivamente aprovada em 2022 e, por nunca ter sido regulamentada, ainda estamos num processo da sua regulamentação para melhor e maior implementação. E nesse sentido, eu iria dizer, num espaço de 3 meses no máximo, nós teremos esta lei aprovada, mas queremos, antes de aprovar e levar a fórum próprio, eu estou a falar de sede de, aliás, eu estou a falar do regulamento, antes de levar a sede de Conselho de Ministros para a sua aprovação final, nós iremos fazer uma socialização deste mesmo instrumento. Indo diretamente ao regulamento do audiovisual e cinema, creio ser o assunto que mais interessa e que nos trouxe aqui. Este é um instrumento, tal como fiz nota pública, é um instrumento que está em revisão. E por que é que nós estamos a rever este instrumento? O regulamento do audiovisual e cinema, encontramos nós em face às grandes dinâmicas que nós, neste momento, encontramos no desenvolvimento da nossa indústria, encontra-se um tanto quanto desatualizado. Uma das matérias que pretendemos, efetivamente, rever para que possamos acomodar aquilo que é a realidade e são as dinâmicas dos dias de hoje é, efetivamente, o artigo 54, que faz menção àquilo que é a taxa de rodagem e as suas formas de pagamento. Este mesmo artigo define que a taxa de rodagem deve ser paga por, portanto, valor da produção, 0,5% do valor de produção, e caso este mesmo valor não atinja o salário mínimo, será cobrado ao valor do salário mínimo em vigor na função pública. Senhores, o grande problema que o setor reconhece
é que o salário mínimo da função pública sofreu um aumento de 100%. Com este aumento de 100% deste valor, vem ter um impacto ou uma implicação direta nesta taxa. Atendendo que a última revisão desta taxa foi feita em 2017 e nós estamos a falar de 17 para esta data, temos um curto espaço de revisão à matéria que não está atualizada e que compreendemos a sobrecarga que está a existir para o setor. Nesse sentido, e para que não vos traga a vocês, ao público em geral e à sociedade e aos nossos artistas, dizia, para que nós não estejamos a prometer aquilo que não é, e porque há várias matérias a serem tratadas, eu queria assegurar uma vez mais que esta é uma matéria que no seu todo merece a nossa e está a merecer a nossa atenção. Quando eu digo no seu todo, nós estamos a analisar todos os aspectos referentes a esta taxa, até porque é uma taxa que, por exemplo, quando foi inicialmente pensada e estava regulamentada no instrumento de criação do Instituto Nacional do Audiovisual e Cinema, foi muito pensada para a área do cinema. É verdade, esta taxa foi pensada quando instituída para a área do cinema. Regulamentada em 2017, nunca o governo na altura pensou que o salário mínimo ia sofrer um acréscimo de 100%, como efetivamente aconteceu. O que fazer? Vamos olhar para este instrumento. Vamos olhar para a gênese. Não vamos olhar apenas para os tais 4.000 meticais que se acrescem nesta taxa. Nós pensamos que o pensamento deve ser muito mais profundo. Nós queremos ir à origem destas taxas. Nós queremos trazer clareza ao quadro da nossa revisão. E foi por isso, e é por isso que continuo a apelar à calma, à serenidade, porque antes da aprovação deste instrumento, a semelhança daquilo que nós temos vindo a fazer com os outros instrumentos do setor, iremos socializar com o setor privado. Agora, nós não vamos agradar a toda a gente. E não queremos aqui enganar a quem quer que seja. Não vamos agradar. É impossível ter uma atividade que vai agradar a 100% da sociedade. Mas o importante é socializar, é refletirmos. E permitam-nos, caros artistas, que essa reflexão seja, em primeira instância, interna, para que amanhã nós possamos vir com clareza dizer e fundamentar aquilo que foi o pensamento, que é o pensamento do setor, para que possamos, então, trazer a nova roupagem que se pretende para este instrumento. Repito, não apenas para a taxa de rodagem, mas queria também esclarecer sobre um aspecto que nos parece a nós que tem vindo eventualmente a confundir um pouco a sociedade. Esta mesma taxa que pretendemos olhar por todos os ângulos não está nem nunca esteve associada ou condicionada à sua passagem nas televisões. Ou seja, esta é uma taxa que é, portanto, paga pelos produtores, assumindo sim que grande parte dos nossos produtores são também artistas. Estamos a assumir, temos clareza enquanto setor e não queremos fazer esta distinção como se o produtor fosse uma figura. Eu estou a olhar, por exemplo, para o Isaías, que está aqui e que veste tantas capas, desde artista, músico, banda enfim, entre tantas outras. Esta é a nossa realidade. E essa realidade moçambicana que nós queremos trazer para o nosso instrumento. E por isso, nós, como dizia há pouco, esta taxa não condiciona a sua apresentação na televisão, ou na tua TV, ou na Sucesso, ou na RTP, Limpopo, RM, ou qualquer órgão de comunicação. Queria esclarecer também que estes órgãos, aproveito a ocasião,
sim, de acordo com a legislação, esta mesma lei do audiovisual e cinema, no seu artigo 46, prevê sim que estes órgãos acautelem a apresentação de 2 instrumentos. São eles o depósito legal, que é feito no Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas, e o registro da obra. Cada um destes instrumentos tem, sim, uma taxa, e esta taxa tem o valor de 1 metical para o depósito legal, 1 metical para o registro da obra. Esclarecer ainda, por que é que o estrangeiro não paga, por que é que o nacional paga? Esta é uma matéria que também está claramente esclarecida no decreto ou no regulamento do audiovisual e cinema, no seu artigo 48, se não me falha a memória. No artigo 55. Dr. Bond vai me ajudar, para que eu gostaria que depois pudéssemos conferir estes números que estou a falar, mas este documento tem aqui. Portanto, a taxa de rodagem, este é um valor pago pelo valor, ou seja, pela ação de produção em território nacional e não pela ação de rodagem nas televisões. Assim, o estrangeiro que não filmou, vamos lá usar termos menos técnicos, o seu vídeo em território nacional, é livre de não pagar essa taxa, porque não produziu essa obra, esse vídeo, esse clipe, em território nacional. Agora, o moçambicano que também não rodou em território nacional, ou seja, que não filmou, não produziu em território nacional, também está isento. Não paga uma produção que não fez. Quem paga a produção é aquele produtor que faz a sua produção em território nacional. Vamos, talvez, olhar para aquilo que são os nossos instrumentos orientadores. Agora, eu comecei com a lei dos direitos do autor e direitos conexos, por quê? Esta questão da passagem dos vídeos nas televisões de estrangeiro ou nacional está diretamente ligada à lei dos direitos do autor e direitos conexos. Daí haver esta necessidade também de se registrar a obra. Porque quando forem se registrar e se inscrever na sociedade de gestão coletiva, e permitam-me, no caso, fazer referência a Somas, tendo em conta que é a única sociedade de gestão coletiva e que depende única e exclusivamente do setor derivado, deve trazer esta componente do registro da obra, para provar esta obra é minha, então eu quero cobrar o meu royalty, que é um trabalho que tem que ser feito entre o governo, mas cuja responsabilidade principal está junto das Somas, que para o efeito, e sem nos queremos desresponsabilizar, precisava daquele instrumento que já trouxemos, que foi a revisão da Lei dos Direitos do Autor e Direitos Conexos, mas também precisa tê-la devidamente regulamentada. Havendo alguma questão, eu iria convidar a quem quiser colocar as questões. Se a televisão não paga o artista pelo que ele investiu, ou ninguém no país paga o artista pelo investimento, e só ele, pelo coração e amor à cultura e à arte, querer vender o país, querer vender a música, está a investir esse valor todo, eu acho que é um pouco injusto estar a se cobrar esse artista mais um valor acrescido para poder vincular o seu produto que fez no território nacional. Por outra, dizer que se não filmar no país, não é cobrado. São quantos artistas que têm condição financeira de sair, que podem sair deste país
da pátria amada, para ir filmar na América, filmar na África do Sul, para não poder pagar essa taxa. Então, com todo respeito, peço que haja revisão no pagamento da taxa. Obrigado. Muito obrigado. E várias vezes eu perguntei qual é a vantagem, qual é a minha vantagem como TV. Se o artista paga a taxa de viagem no NIC e, por sua vez, há uma extensão que me obriga a passar os dados consoante a apresentação da taxa de rodagem, do pagamento da taxa de rodagem. A ENIC faz a cobrança. A ENIC faz uma espécie de extensão a nível de televisões para saber se nós estamos a passar os vídeos consoante a taxa de rodagem. Eu pergunto, como a televisão, o que eu ganho? Se o artista ou o produtor, neste caso, está claro que quem paga a taxa de rodagem são os produtores, o que não é verdade. Porque o que é que os artistas, os produtores estão a fazer? Estão a subfaturar a taxa de rodagem dentro daquilo que é o PIB normal de uma produção de um vídeo. E, por sua vez, o INIC vem à televisão, quer como eu digo, o reciclo da taxa de rodagem. Eu pergunto, a TV, nesse caso, qual é a vantagem? Porque é que nós temos que apresentar o INIC uma taxa de rodagem? O vídeo do final do último ano pagou a taxa de rodagem. Eu talvez eu não percebo. O produtor aumentou, disse que, olha, por causa da taxa de rodagem, eu cobro 50, vais pagar 60. Então, quem está a acabar por pagar não é o produtor, sou eu. Porque diz Que aumentei mais naqueles 50 mil, vou dar mais uns 10 mil aí. Então, não está a ser produtor, é o artista que está a pagar a taxa de rodagem. Então, isso ficou mais um pouco complicado e está a ser complicado. É isso.